Para esse exemplo de programação, onde a gente vai fazer o esquadro da nossa peça, ou seja, uma usinagem externa em um bloco quadrado, nós iremos separar essa nossa programação em três partes, onde nós vamos iniciar fazendo a criação do cabeçalho do nosso programa, em seguida fazer a chamada do nosso subprograma e, consequentemente, o nosso fim de programa, que vai ser tudo localizado aqui no programa principal. E em seguida, vamos aprender a fazer a definição do subprograma, que será o responsável por executar os movimentos que são repetitivos na programação. Para dar início a essa programação, a gente tem que começar pelo nosso cabeçalho. Sempre lembrando que aqui usando esse simulador, eu tenho esses dois parâmetros iniciais, que é o número do meu programa e, em seguida, a chamada do meu bloco. Isso é específico aqui do software que eu estou utilizando. Na programação CNC ISO, para centros de usinagem, eu vou começar a fazer esse exemplo de programação partindo aqui do bloco N20 até o bloco N100. O meu bloco N20 ele vai iniciar o meu programa. Eu sempre vou começar fazendo a chamada do meu código G54, ou seja, eu vou habilitar o meu corretor, o meu ponto zero peça. Em seguida, eu tenho o meu bloco N30, onde eu tenho a correção de altura da ferramenta, com o meu código G43, ou a especificação do meu H, que é o corretor de altura, e o meu D, que é o corretor de diâmetro. Em seguida, eu faço a chamada da minha ferramenta. Eu coloco o meu código T1, código M06, vou fazer a chamada da minha ferramenta. Em seguida, eu vou fazer o meu código de rotação, o meu código S de 2500 e o código M03, onde eu vou especificar para a minha máquina CNC que eu quero uma rotação de 2.500 RPM e o código M03, onde eu faço um giro no sentido horário. Logo abaixo, eu faço a determinação do meu ponto de posicionamento inicial. No meu bloco de programação N60, eu coloco o meu código G00, X0, Y0, Z de 100. Aqui eu faço a determinação nesses meus blocos iniciais como sendo o meu cabeçalho de programação. Vale eu colocar que, na maioria dos casos, quase 100% dos meus casos de programação, eu vou utilizar este mesmo cabeçalho para qualquer programa, porque são funções que vão preparar a minha máquina CNC para dar início à programação da minha geometria de usinagem. A partir do meu bloco N70, que é depois do meu posicionamento inicial, eu já posso começar a dizer que aqui a gente já tem uma certa alteração de programa para programa. Eu costumo chamar essa parte aqui de desenvolvimento da usinagem. Ou seja, no meu bloco N70, eu faço um outro posicionamento, mas agora uma aproximação real da minha ferramenta na peça. E, em seguida, eu começo a fazer a minha usinagem. Aqui no meu bloco N80, eu vou colocar o meu código G01, Z de menos 0,5 e o meu avanço de 1000. Ou seja, aqui neste bloco N80, eu já tenho o contato direto da minha ferramenta com a minha peça que deverá ser usinada. Em seguida, no bloco N90, eu faço a chamada do meu subprograma, que esse é o principal foco aqui dessa nossa dica. Os subprogramas eles são utilizados quando a gente quer executar movimentos repetitivos durante a usinagem. Sempre quando eu fizer a chamada desse meu subprograma, a minha máquina CNC vai entender que é um novo programa que ela vai começar a ler aqui nessa parte. Da seguinte forma, neste bloco N90, eu tenho a descrição da chamada de subprograma que é feita da seguinte maneira. M98 significa a chamada do subprograma, o meu código P, que é o número do subprograma, que é esse subprograma que eu tenho mais aqui embaixo, ou seja, é um programa à parte feito na minha programação, e o L, que significa a quantidade de loopings que eu vou ter neste meu subprograma, ou seja, a quantidade de leituras que a máquina vai fazer deste meu subprograma para executar os meus movimentos. Sendo assim, depois da leitura dessas 5 vezes, desse looping de 5, a minha máquina automaticamente volta para o programa principal e começa a ler a partir do meu bloco N100.
com o meu código G00Z de 100, onde eu faço um afastamento da minha ferramenta da minha peça, e o meu último bloco de programação, que é o meu bloco N110, que é o meu código M30, onde eu vou especificar o meu fim de programa. Sempre quando eu vou utilizar este subprograma, eu sempre vou seguir essa linha de raciocínio. Eu vou desenvolver o meu programa principal até o final, até o meu código M30. E daí, eu vou dar um espaço e criar o meu subprograma. Ele é um novo programa, a única diferença é que ele vai ser como se fosse uma sequência de leitura para a minha programação. De que forma? Eu começo sempre com o meu código de início de identificação do programa. Aqui, no caso, eu coloquei uma identificação como sendo o programa número 2. Em seguida, eu vou colocar o meu código G91, que significa coordenadas incrementais. Por quê? Sempre quando eu fizer a chamada do meu subprograma, fazendo um looping que vai ser determinado de acordo com a sua usinagem, sempre quando ele for ler esse começo do programa CNC, ele tem que incrementar 5 décimos no meu comando, no meu eixo Z, para que assim, cada vez que ele passe uma leitura, ou seja, quando ele for repetir durante 5 vezes, ele sempre incremente um valor de 5 décimos na minha profundidade. Depois desse valor de z incremental, eu volto a colocar o meu código G90, porque a partir deste momento eu vou querer uma leitura de coordenadas absolutas. Eu não vou querer incrementar as medidas que vão seguir depois do meu código G90. Eu vou ter que incrementar apenas o meu código z de menos 0,5. Estarei fazendo um incremento de 5 em 5 décimos na minha usinagem. E no final da programação deste meu subprograma, eu sempre vou ter que colocar o código M99, que significa a minha leitura de ciclo, ou seja, o meu retorno ao ponto inicial. Vai funcionar basicamente da seguinte maneira. O meu programa vai fazer a leitura. Quando chegar aqui no meu bloco de programação N90, ele vai ler a chamada do subprograma e, a partir desse momento, ele vai começar a ler o meu subprograma, que é o meu programa número 2. Daí, ele vai incrementar 5 décimos, voltar para o seu comando de coordenadas absolutas, vai ler o seu movimento em x e em y. Quando ele lê o código M99, ele habilita como se tivesse feito a primeira leitura. Então, ele vai contar como se tivesse dado a primeira volta. Aí, novamente, ele volta ao início e vai seguindo assim até completar as 5 leituras, que é a especificação do meu looping. Quando ele terminar essa leitura de 5 vezes o meu subprograma, ele volta para o programa inicial e assim ele vai terminar a minha usinagem. E para que a gente veja tudo isso que foi dito na prática, eu dou um play para que a gente consiga ver a nossa usinagem. Está vendo? Ele leu a chamada de subprograma e começa a ler o meu subprograma. Faz todas as coordenadas lineares no eixo x e y, lê o código M99. Quando ele lê o código M99, ele volta para o início do meu subprograma, incrementa mais 5 décimos e continua fazendo a sua leitura. Ou seja, ele faz com que esses movimentos repetitivos que eu tenho nos eixos x e y, que no caso aqui eu coloquei um valor de 50, que seria as extremidades desse meu bloco, eles sejam movimentos repetitivos, mas que não são incrementais. Apenas o que vai sofrer o meu incremento será o meu valor de z. Sendo assim, ele vai fazer um looping de 5 vezes, ou seja, ele vai ler 5 vezes esse meu programa e a cada passada que ele vai dando, ele vai incrementando um valor de 5 décimos na minha profundidade, fazendo assim com que a minha usinagem seja feita de maneira rápida e bem simples, com uma programação bem fácil de ser feita, apenas com o auxílio do subprograma utilizado para a usinagem neste meu fresamento, nesse meu esquadro que eu quero determinar na minha peça.